Se você quer comunicar uma ideia importante, não deve fazer sermão, ao contrário, faça com que seus leitores ou ouvintes liguem os pontinhos e cheguem à conclusão por si mesmos. Faça com que assimilem a ideia que você está tentando comunicar, faça com que pareça brotar da cabeça delas. Essa comunicação indireta tem o poder de penetrar fundo por trás das defesas das pessoas. Ao falar usando esta nova linguagem, aprenda a expandir seu vocabulário além da comunicação explícita. O silêncio, por exemplo, tem um grande efeito. Calado, sem responder, você diz muita coisa, sem mencionar algo sobre o qual as pessoas esperam que você fale, você chama a atenção para esta elipse, faz com que ela comunique. Similarmente, os detalhes, o que Maquiavel chama elicus piccoli, as pequenas coisas, em um texto, discurso, ou obra de arte têm grande capacidade expressiva. Quando Cícero, o famoso advogado e orador romano, queria difamar o caráter de alguém que estava processando, ele não acusava ou usava linguagem bombástica, em vez disso, ele mencionava detalhes da vida do acusado. O luxo incrível de sua casa, era sustentado com meios ilegais, a prodigalidade de suas festas, seu estilo de vestir, os pequenos sinais de que ele se considerava superior ao romano médio. Cícero dizia essas coisas de passagem, mas o subtexto era claro. Sem atingir os ouvintes na cabeça, ele os conduzia para uma determinada conclusão. Em qualquer época é perigoso expressar ideias contrárias à natureza da opinião pública ou ofender noções do que é correto. É melhor parecer se conformar com estas normas, portanto, papagueando a sabedoria aceita, inclusive a conclusão moral adequada. Mas você pode usar detalhes aqui e ali para dizer outra coisa. Se você está escrevendo um romance, por exemplo, pode colocar suas perigosas opiniões na boca do vilão, mas expressá-las com tanta energia e colorido que elas se tornam mais interessantes do que os discursos do herói. Nem todos vão compreender suas alusões e demãos de significados, mas alguns certamente sim, pelos menos aqueles com bom discernimento, e mensagens confusas excitarão sua audiência, formas indiretas de expressão, silêncio, alusão, detalhes falsificados, erros intencionais fazem as pessoas se sentirem como se estivessem participando, descobrindo sozinhas o sentido. Quanto mais essas pessoas participarem no processo de comunicação, mais profundamente elas assimilam as ideias nele contidas. Ao colocar esta estratégia em prática, evite o erro comum de se esforçar para conseguir a atenção das pessoas usando uma fórmula que seja chocante ou estranha. A atenção que você consegue desse modo será superficial e efêmera. Ao usar uma forma que deixe de fora um público amplo, você estreita sua audiência, você vai acabar pregando para os convertidos. Como o caso de Maquiavel mostra, usar uma forma convencional é mais eficaz no longo prazo, porque atrai uma audiência maior. Uma vez tendo esta audiência, você pode insinuar seu verdadeiro, e até chocante, conteúdo através de detalhes e subtextos. Na guerra quase tudo é julgado por seu resultado. Se um general lidera seu exército para a derrota, não importam suas nobres intenções, nem a possibilidade de fatores imprevistos o terem desviado do curso. Ele perdeu, não há desculpas. Uma das ideias mais revolucionárias de Maquiavel foi aplicar este padrão à política. O importante não é o que as pessoas dizem ou pretendem, mas os resultados de suas ações, se o poder aumenta ou diminui. Isto é o que Maquiavel chamou de a verdade efetiva, a verdade verdadeira, em outras palavras, o que acontece de fato, não o que é expresso em palavras ou teorias. Ao examinar a carreira de um papa,
Por exemplo, Maquiavel procurava as alianças que ele havia construído e a riqueza e o território que adquirira, não seu caráter ou proclamações religiosas. Fatos e resultados não mentem. Você precisa aprender a aplicar o mesmo barômetro às suas tentativas de comunicação e às das outras pessoas. Se um homem diz ou escreve algo que ele considera revolucionário e que espera que vá mudar o mundo e melhorar a humanidade, mas no final quase ninguém é afetado de algum modo real, então ele não é nada revolucionário ou progressista. A comunicação que não promove sua causa ou produz um resultado desejado é um discurso para a satisfação de seus próprios desejos, refletindo nada mais do que o amor das pessoas por suas próprias vozes e o gosto de bancarem os paladinos da moral. A verdade real do que elas escreveram ou disseram é que nada mudou. A habilidade para atingir as pessoas e alterar as opiniões delas é um assunto sério, tão sério e estratégico quanto a guerra. Você precisa ser mais severo consigo mesmo e com os outros. O fracasso na comunicação é culpa não da audiência burra, mas do comunicador sem estratégia. Imagem: o estilete. Ele é longo e pontudo. Ele não precisa ser afiado. Em sua forma reside a perfeição como um instrumento para penetrar de um modo limpo e profundo. Seja em uma estocada pelo flanco, costas ou atravessando o coração, seu efeito é fatal. Autoridade: não posso parir a sabedoria e aquilo de que muitos me acusam, que ao questionar os outros eu mesmo não revelo nada de sábio devido à minha falta de sabedoria, está certo. A razão é a seguinte: Deus me força a servir de parteira e me impede de dar à luz. Sócrates, 470 e 399 a.C. Inverso. Mesmo enquanto planeja sua comunicação para que sejam mais conscientemente estratégicas, você deve desenvolver a habilidade inversa para decodificar os subtextos, as mensagens ocultas e os sinais inconscientes no que as outras pessoas dizem. Quando elas falam em vagas generalidades, por exemplo, e usam muitos termos abstratos como justiça, moral, liberdade e daí por diante, sem na verdade explicar exatamente sobre o que estão falando, quase sempre escondem alguma coisa. Em geral são as próprias ações desagradáveis, mas necessárias, que elas preferem dissimular sob uma cortina de verborragia virtuosa. Quando escutar esse tipo de discurso, desconfie. Enquanto as pessoas que usam uma linguagem engraçadinha, transbordando de clichês e gírias, talvez estejam tentando distrair você da fragilidade de suas ideias, tentando convencer você não pela firmeza de seus argumentos, mas fazendo você se sentir em um clima de intimidade e afeto com elas. E pessoas que usam linguagem floreada, pretensiosa, abarrotada de metáforas brilhantes, com frequência estão mais interessadas no som de suas próprias vozes do que em atingir um público com uma ideia autêntica. Em geral, você precisa prestar atenção ao modo como as pessoas se expressam, nunca tome seu conteúdo pelo que parece ser. 31. Destrua de dentro para fora. A estratégia do fronte interior. Só se pode realmente travar uma guerra com um inimigo que se mostra. Ao se infiltrar nas fileiras de seus adversários, trabalhando de dentro para fora para derrubá-los, você não lhes dá nada para ver ou a que reagir à suprema vantagem. De dentro para fora, você também fica conhecendo as fragilidades deles e cria possibilidades para semear divergências internas. Portanto, oculte suas intenções hostis. Para pegar aquilo que você quer, não lute contra quem o tem, mas junte-se a eles depois, lentamente, tome posse dessa coisa ou espere pelo momento de encenar um coup d'état. Nenhuma estrutura permanece de pé por muito tempo se está podre por dentro. O inimigo invisível.
No final de 1933, Adolf Hitler nomeou o contra-almirante, de 46 anos, Wilhelm Canaras, chefe do Abwehr, o Serviço de Informações Secretas e Contra-Espionagem do Estado-Maior alemão. Hitler acabara de conquistar poderes ditatoriais como governante da Alemanha, e, de olho em futuras conquistas na Europa, ele queria que Canaras fizesse da Abwehr uma agência tão eficiente quanto o Serviço Secreto Britânico. Canaras era uma escolha um tanto estranha para o posto. Ele era um aristocrata, não estava filiado ao partido nazista e não tinha tido uma carreira militar de grande destaque. Mas Hitler viu em Canaras traços que fariam dele um excelente mestre na arte da espionagem, ardiloso ao extremo, um homem feito para intrigas e trapaças, ele sabia como obter resultados. E também ficaria devendo sua promoção exclusivamente a Hitler. Nos anos seguintes, Hitler teria razão para se sentir orgulhoso de sua escolha. Canaras reorganizou rigorosamente a Abwehr e ampliou as redes de espionagem por toda a Europa. Em seguida, em maio de 1940, ele forneceu excepcionais informações secretas para a Blitzkrieg quando da invasão da França e dos Países Baixos no princípio da Segunda Guerra Mundial. E assim, no verão daquele mesmo ano, Hitler deu a Canaras sua missão mais importante até aquela data, fornecer informações secretas para a Operação Cillian, um plano para conquistar a Inglaterra. Depois da Blitzkrieg e da evacuação do exército aliado em Dunkerque, os britânicos pareciam profundamente vulneráveis, e expulsá-los da guerra àquela altura garantiria a Hitler a conquista da Europa. Depois de algumas semanas, entretanto, Canaras relatou que os alemães haviam subestimado o tamanho do exército e da força aérea ingleses. Cillian exigiria muito mais recursos do que o Führer havia previsto, a não ser que Hitler estivesse disposto a comprometer muito mais tropas, as coisas iam ficar complicadas. Foram notícias muito decepcionantes para Hitler, que queria derrubar a Inglaterra com um só golpe rápido. De olho em uma iminente invasão da Rússia, ele não estava disposto a empenhar muitos soldados na Operação Cillian ou passar anos subjugando os britânicos. Acostumado a confiar em Canaras, ele abandonou a planejada invasão. Naquele mesmo verão, o general Alfred Jodl surgiu com um plano brilhante para prejudicar a Inglaterra de outro modo, usando a Espanha como base de operações. Ele invadiria a ilha de Gibraltar, propriedade da Grã-Bretanha, interrompendo as rotas marítimas da Inglaterra através do Mediterrâneo e do Canal de Suez até seu império na Índia e pontos a leste, um golpe desastroso. Mas os alemães tinham de agir rápido, antes que os ingleses percebessem a ameaça. Excitado com a perspectiva de arruinar a Inglaterra dessa forma indireta, Hitler mais uma vez pediu a Canaras para avaliar o plano. O chefe da Abwehr foi para a Espanha, estudou a situação, e mandou seu relatório. Assim que o exército alemão avançasse para a Espanha, ele disse, os ingleses perceberiam o plano, e Gibraltar tinha ótimas defesas. Os alemães precisariam também da cooperação de Francisco Franco, ditador da Espanha, que, Canaras acreditava, não ia ajudar muito. Em resumo, Gibraltar não valia o esforço. Havia muita gente ao redor de Hitler que acreditava que tomar Gibraltar era eminentemente possível e poderia significar a vitória total na guerra contra a Grã-Bretanha. Chocado com o relatório de Canaras, eles expressaram veementemente suas dúvidas sobre as informações secretas que ele vinha fornecendo o tempo todo. Sua natureza enigmática falava pouco e era impossível de decifrar, apenas alimentava as suspeitas de que não era uma pessoa confiável.